Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo. Estamos aí na lição 8, onde vai falar sobre o livro de Levíticos. E aí nós iremos fazer como de costume, né? O Gilmar vai falar um pouco sobre a lição. O nosso versículo-chave vem falando assim: sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, a parte B, versículo 2, a parte B. Então, o versículo-chave está bem fácil, né, para memorizar aí. Os irmãos que vão fazer a parte da memorização do versículo com as crianças e adolescentes já podem pensar aí na estratégia, mas ele está bem fácil, né, está bem curtinho. Então, vamos começar então, estudando aí um pouquinho. O Gilmar vai falar um pouco sobre o livro de Levíticos. Paz do Senhor Jesus para todos os ibucanos, né? Todos os envolvidos aí nessa maravilhosa jornada que é o e-book. Instituto Bíblico Uno Caminho, né? Cada aula um desafio, uma tarefa nova, mas um aprendizado novo, né? Mas o Senhor vai dando a gente vitória, né? A gente vai ensinando, vai aprendendo, né? E à medida que a gente vai ensinando, é como diz a Bíblia, no lavrador, ele é o primeiro a comer do fruto, né? Então, para você ensinar, você já alimentou o primeiro, né? Nós vamos falar do livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, é o terceiro livro do Pentateuco, livro escrevido por Moisés, tá? Ele foi escrito aqui por volta do ano 1440 a.C., ou que seja, faltando 1440 anos para Jesus nascer. É a data provável mais aceita que esse livro foi escrito por Moisés na península do Sinai, no Egito, tá? Ele é um livro que traz o nome de Levítico, em alusão a uma família, a descendência de Levi. Esse livro traz regras de santidade, porque o Senhor é santo e exigiu do povo essa santidade, tá? O livro ele vai trazer regras sobre as ofertas, sobre o sacrifício, sobre as festas que eram oferecidas, as 7 festas que eram oferecidas por Israel. Cada festa tinha um símbolo. A maioria dessas festas apontava para a escatologia, para o fim, né? E Deus traz regras para Israel, né? Deus faz essas leis, estabelece leis, parâmetro para Israel. Isso não era para o mundo. Essas leis eram estabelecidas para Israel. E com isso o mundo via, através dessas leis, que Israel era algo peculiar de Deus, era uma nação separada para Deus. Em troca dessa obediência, né, você vai ver em Levítico 25, 26, que Deus dá uma série de promessas ao povo dele, né? Caso obedecesse, as promessas eram boas demais. Mas caso não obedecesse, o castigo seria duro demais. Então, esse povo foi um povo separado, santificado, e o Senhor exigiu que esse povo fosse santificado, um povo separado, tá? O livro é um guia, né, de como viver na presença de Deus santo, né, e obedecer em questões como sacrifícios de animais, tipos de alimentos, guardar dias santos, livrar de impurezas rituais antes da adoração. Então existia ali uma regra como oferecer o sacrifício, uma regra de como comportar, uma regra de se portar diante da adoração. Por exemplo, quando você fosse oferecer uma oferta ao Senhor, um sacrifício de animal, por exemplo, aquele animal tinha que ser o melhor. Se você fosse oferecer uma oferta de manjares, como azeite, farinha, cereais, cevada, trigo, você tinha que pegar aquilo que era o melhor para ele, né? Assim também nós devemos fazer hoje, irmãos. Devemos ser diferentes. Culto de primícia, né? Quando você vai fazer compra, ou você vai comprar alguma coisa para o Senhor, você vai lá e compra um óleo da melhor marca para você e uma marca inferior para você ofertar. Não é assim que se oferta, né? O bom seria se a gente pegasse uma marca mais inferior um pouco para a gente e economizasse e sobrasse um pouquinho de dinheiro para você comprar uma coisa melhor para você para a igreja. Sempre é assim, né? As ofertas eram exigidas, a qualidade, coisa especial para o Senhor. O Senhor merece sempre o melhor, É tá? até questão do dízimo, né, Gilmar?
Tirar primeiramente o dízimo, né? Inteligente, o dízimo não pode ser sobra, né? Tem gente que pega o pagamento dele, se ele recebeu 5 mil reais, ele teria que ter tirado 500 reais do dízimo. Esse é o dízimo. Mas ele começa pagando, paga boleta de cartão, paga aplicativo, paga aqui, vai pagando, pagando, pagando. E se sobrar, ele vai entregar o dízimo. Se não sobrar completo, ele entrega faltando. Não é assim, isso é falta de fé, né? O dízimo é o seguinte, o pagamento caiu, você vai fazer o pagamento do dízimo online, por exemplo, eu faço pelo aplicativo, eu faço pelo Pix, né? Você vai lá e faz o primeiro, é o dízimo. Esse aí é o primeiro, tá? O Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, tá? Tipo de alimentos, né? Guardar dias santos, o povo guardava dias santos, né? O povo cometeu um grande erro em estar em Jerusalém e não guardou o dia santo, né? Ficaram 490 anos lá em Jerusalém sem guardar o ano sabático, ou seja, o 7º ano era de descanso da terra. O povo não guardou. Deus cobrou desse povo. Dos 490 anos, deu 70 anos sabático. Aí Deus mandou o povo para a Babilônia e pôs Jerusalém descansar. Então Deus não dorme, né? Então o povo não guardou, Deus agora vai pôr a terra descansar. 70 anos na Babilônia, tá? É interessante, Gilmar, então, o livro de Levítico, o objetivo dele é trazer hábitos e costumes, né, diferenciados, né, do mundo, para os levíticos Para o mundo ver ser que são, diferentes da questão de santidade. Esse é o objetivo. Né? A pessoa ia olhar para o Levítico, né, para as pessoas de Israel, e ia ver, né, que eles eram separados, que eles eram diferentes. Eles eram para... A verdade é que Israel foi uma nação constituída por Deus para fazer com que o mundo fosse uma bênção através de Israel. Israel era um holofote, um reflexo de Deus no planeta Terra, para o mundo ser uma bênção através de Israel. O mundo hoje é uma maldição por causa de Israel. Nossa. O povo entrou em Canaã e pecou mais do que todos os povos de Canaã. Então o mundo hoje é uma maldição por causa de Israel. O mundo era para ser uma bênção por causa de Israel. E reflete até hoje. O mundo vai ser uma bênção por causa de Israel só no milênio, né? Então é um povo que recebeu leis específicas, né? Então Moisés, aqui está escrito, Moisés escreve um manual de ofertas, sacrifícios, né, para o povo de Israel. É o manual da santidade do Antigo Testamento. Nele, Deus ensinou ao povo de Israel como a adorar e servir, né, e obedecer. Os tipos de ofertas estão em Levítico 1 a 7. Os sacrifícios de animais, Levítico 1 a 8, né? Sumo sacerdote Arão e seus filhos, Levítico 8 e 9. As leis especiais que os sacerdotes e o povo deveria seguir, então Levítico 10 a 22. As 7 festas religiosas ou feriados dados por Deus para o povo está em Levítico 23, 37. Então, ali está o manual de regra desse povo. O povo tinha que obedecer às festas das cabanas, às festas das colheitas, às festas da primícia, colheita geral, festa do Pentecoste, as festas dos pães asmos. Todas essas festas eram lei em Israel. O povo tinha uma necessidade, era um ensinamento a obedecer. No entanto, o povo deixou de levar essas festas em consideração. O povo deixou de lado essas festas. O povo abandonou, né, as leis, o ensinamento de Deus, né? É uma coisa que nós temos que observar, que é uma coisa bonita, né? Para a gente estar finalizando essa participação aqui, vocês observam se o Brasil, hoje, no meio de tantos países, né? A Terra aí com 7 ponto alguma coisa aí, bilhões de habitantes. O Brasil, um país com 200 milhões de habitantes. Vocês já pararam para pensar se o Brasil não tivesse um presidente? E se o Brasil tivesse só profetas? E as nossas regras e leis fossem ditas por Deus diretamente para nós? Que bênção que seria um país assim, hein? Um mundo cheio de países, ilhas, né? E todo mundo tendo seu presidente, todo mundo sendo coordenado pelo seu presidente, ou pelo seu rei, ou pelo seu primeiro-ministro, mas o Brasil não. O Brasil não tem rei, o Brasil não tem presidente, não tem primeiro-ministro, o Brasil só tem profeta.
As regras aqui são ditas diretamente por Deus. Aqui nós viveríamos uma teocracia. Deus é quem governava. Era isso que Deus queria para Israel. Ele governar Israel. Ele ditou regras, leis para Israel, para ele ser o Deus de Israel. Mas o povo não obedeceu, o povo não permaneceu. Então, esse é o livro de Levítico que nós vamos estar estudando nesse período agora, que vai falar, são tantas coisas boas, tá, irmãos? Bênçãos na nossa vida, sobre ofertar, santidade, cultuar. Lá ensina o culto ao Senhor, adoração ao Senhor. Essas regras estão no livro de Levítico, né? Vai ser maravilhoso essa lição. Será sim. Então, irmãos, nós temos aí, né, para orientação para os professores do níveis 1 e 2, o objetivo da lição, o objetivo desta lição, então nós temos que pensar sempre na questão do objetivo, que nós precisamos alcançar estes objetivos, que são, né, mobilizar os conhecimentos prévios das crianças para conhecer o livro de Levítico e como Deus ensinou o povo ao adorar. Então, este é um dos objetivos da lição, né? Passar para as crianças aí como que Deus, né, ensinou o povo a questão da adoração, da santidade. Outro objetivo aqui é que conhecer, né, passar para eles a questão do conhecimento da Escritura e o conteúdo do livro de Levíticos. Passar para eles o entendimento de como Deus estabeleceu a maneira exata das ofertas, né? E também passar para eles o reconhecimento da santidade como o único requisito exigido por Deus para ter a vida eterna. Porque ele era santo, né? Porque ele era santo, né? Por isso que ele... Sede santo, porque eu sou o Senhor, santo. sou santo. Esse é até o versículo-chave, né, da lição. Seja igual eu, né? Então, assim, foi uma maneira que Deus, né, teve aí para fazer com que Israel fosse santo, porque como ele era santo, como Deus é santo, né, isso ele queria também que o povo fosse também diferenciado. Interessante, né, irmãos? Que a palavra santo, o significado da palavra santo é separado. Separado. Deus fez Israel santo, separado. Então ele diz para Israel, sede separado, porque eu, Senhor, sou separado. Sou santo, aí bonito, né? Então, para a gente alcançar esses objetivos, né, nós temos aí que é o primeiro momento, que é a acolhida, né, esperar os meninos na porta, dar um abraço, apertar a mão, sejam bem-vindos. E temos também, né, a questão das dinâmicas aí para os meninos menores, né, de 5 a 9, 9 a 12, que são as dinâmicas, o quebra-gelo, né, as brincadeiras. Vocês podem pensar em algum tipo de musiquinhas de hinos, né, para eles estarem chegando. Podem estar colocando eles em rodinhas de conversa até os outros ir chegando. E pode pôr massinha de modelagem para as crianças chegando e já se acomodando dentro da sala de aula. Nível 1 e nível 2. E aí nós temos o devocional, né? Que é o hino de devocional. Vocês podem estar cantando o hino da harpa, podem também estar cantando o hino da formatura, que nós estamos já aí no ensaio já do hino para formatura. A oração, né, irmãos? E as ofertas. Se tiver visitante, apresenta, porque na nossa sala sempre vem algum visitante. Passou o primeiro momento, nós temos aí o segundo momento, não esquecendo de fazer a chamada, né? A chamada está no primeiro momento. O segundo momento é a memorização do versículo. O versículo, como eu disse no início, está bem fácil, então, memorizar mesmo com eles, tentar fazê-los entender o que o versículo traz, né? Que é a questão da santidade. O terceiro momento já é a Bíblia em Foco, onde a autora traz como sugestão aí um tapetinho de história, né? Você vai colocar o tapetinho de história lá, os meninos vão sentar, uma Bíblia caixa, os bonecos de caixinha de leite que vocês podem fazer, né? Que é Moisés, Arão e os seus filhos. Como que é o nome dos filhos dele, né? Abiú e Aminadab, né? Tinha Eleazar também. Os 2 filhos de Arão que irão, né? Que morrem aí na história por desobediência, né? Então, Levíticos é um livro que vem trazendo a questão das regras de obediência e a história é justamente sobre essa questão da desobediência a Deus. Fogo estranho. Fogo estranho. Então, vocês vão usar aí, né? A morte dos filhos de Arão, vocês vão usar aí os bonecos que vocês vão fazer com caixinhas de leite, com EVA. Vocês vão contar a história, movimentando aí esses personagens. Então, quando vocês vão contar a história, né, gente, vocês podem perguntar... vamos saber quem escreveu o livro de Levíticos?
Aí vocês vão falar, olha gente, foi Moisés que escreveu o livro de Levíticos, Moisés falou com os levitas, e Moisés escreveu o livro de Levítico, vai falar que ele é o terceiro livro da Bíblia, e aí vocês vão começar a história falando que Arão tinha 2 filhos, né, e certo dia eles saíram, beberam, quando voltaram para oferecer o sacrifício a Deus, eles estavam bêbados, né, Gilmar? Eles estavam bêbados. Chamado de fogo estranho, porque Deus não aceitou o fogo. Não aceitou o sacrifício, né? Não era hora, eles tinham que queimar um incensário, né? E oferecer a Deus, né? Mas eles não eram para fazer aquilo, não era o momento, e eles fizeram. Então, como Deus não aceitou o fogo, é chamado de fogo estranho. Não era o momento, eles não podiam ter oferecido. Então, o fogo não foi reconhecido por Deus. Desobediência deles, né? Desobediência. E aí eles morreram, né? Os 2 foram mortos, né? A glória de Deus abriu rotura neles dentro do santuário. Então, vocês vão falar para os seus alunos. A Bíblia em Foco é a mesma metodologia do nível 1 e 2, é a mesma metodologia do 3 e 4. Vocês vão contar a mesma história, falar sobre a questão da desobediência, vai colocar os personagens diante do altar de incenso e falar, né, que eles ofereceram fogo estranho e foram mortos pela desobediência a Deus. Então, a história, né, a metodologia muda um pouco, mas né, é a mesma história que vocês irão contar aí dentro da Bíblia em Foco. O quarto momento, vocês vão corrigir os exercícios praticando a Bíblia, né, vai fazer as perguntas, corrigir o exercício. O nível 4 tem até aqui, ó, escreva abaixo o que você entendeu com essa lição. Vocês podem deixar, os adolescentes falaram o que eles entenderam, pode deixar eles, né, escreverem. Eles gostam de participar, Eles gostam de participar, então deixa eles falarem. O nível 3 também pode deixar eles falarem. O nível 2, se vocês quiserem, pode deixar falar também. Então vamos fazer uma aula bem assim dinâmica, interativa, né, para ficar bem bacana. E o quinto momento, nós temos a hora da novidade, onde aqui no nível 1 e 2, a autora deu a sugestão aí de vocês trazerem gravuras referente à lição estudada e pedir às crianças para encontrarem cada gravura, peças para dizer os nomes dos personagens. Então, vocês vão trazer gravuras, exemplo, traz a gravura de Moisés, né? Pergunta, gente, que gravura, quem que é esse aqui? Aí eles vão falar Moisés, e esse Arão, e este aqui é o Abiúde, né? Abiú. Eu sempre esqueço o nome dele. É Abiú. Abinadab. E aí vocês vão estar trazendo os personagens da lição para os alunos estar falando o nome deles, para estar gravando aí, né? Essa metodologia para eles gravarem o nome dos personagens. E o sexto momento é a hora da bênção, onde vocês, né, vão fazer uma oração, dar a bênção e convidá-los para voltar novamente. Não esqueça de dar aí, né, o versículo-chave, que é a lembrancinha do dia. E o nível 3 e 4, né, até a Bíblia em Foco é a mesma coisa. Vocês vão estar fazendo aí, né, o diferencial aqui é que vocês podem trazer, né, um flanelógrafo, vocês vão trazer a Bíblia Sagrada, porque os meninos vão ler as referências na Bíblia Sagrada, pode trazer a Bíblia em caixa, e as gravuras vocês podem trazer em EVA ou também em caixinhas de leite. E aí, irmãos, você pode dividir aí a classe em 2 grupos. O primeiro grupo ficará com as fichas dos tópicos e o outro com as referências bíblicas, porque vão ler as referências bíblicas onde está escrito. É a mesma história, porém, tem uma metodologia diferenciada aí, onde os meninos, os adolescentes, né, e os pré-adolescentes irão ler o versículo que está escrito em cada referência. Então, logo aqui na próxima página, na página 68, tem aqui os tópicos, exemplo, o primeiro tópico, os tipos de ofertas, está escrito lá em Levítico 1 a 7. Então, esse adolescente vai ler ali do versículo de 1 a 7. E é bacana que eles vão também, né, acostumando aí a manusear a Bíblia, achar os livros, achar os capítulos, os versículos. Então, leve essas fichas escritas direitinho, leve os versículos para eles poderem ler dentro da Bíblia em Foco. E aí você vai contar a história com os personagens, depois que eles lerem essas passagens, você pode contar a história usando os seus personagens que você levar aí, gente, deixando bem clara a questão da desobediência, como que Deus puniu eles por causa da desobediência. E nós temos aí o quarto momento, que é praticando a Bíblia, que são os exercícios que eu disse, e o quinto momento, a hora da novidade, onde aí nós vamos providenciar alguns balões, vamos colocar
dentro dos balões perguntas referentes à história que nós contamos. E vocês vão dar aí, né, um para cada criança, ou escolhe um grupo das crianças, adolescentes, dos pré-adolescentes e adolescentes, e escolhe aí o grupo, e vão estourar os balões, né, onde ali vai ter as perguntas referentes, aí eles vão estourar o balão e dar a resposta das perguntas. Então, gente, tá muito fácil. Vocês podem levar um bombonzinho para premiar quem acertar a pergunta, que eles gostam muito, um bombom, uma bala, uma pipoca, coisa simples, eles gostam demais para participar, é bacana para... Até adulto até gosta de ganhar gosta, bombom, né? É verdade, até o adulto gosta. E no final, né, o sexto momento, que é a hora da bênção e o convite para eles retornarem. Graças a Deus, o nosso e-book aqui do Cidade Nova tá uma bênção, os meninos quase não faltam, a sala tá lotada, as salas estão cheias, tá indo visitante, então assim, tá uma bênção. Centraliza bem, irmãos, essa palavra santidade nessa lição, tá? Que tá no versículo chave aí, que é eu serei santos. Sede santos. Aqui, ó. Do foco. Sede santos. Sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então ensina bem o que quer dizer essa palavra separado. Troca essa palavra santo por separado, né? As ofertas eram santas, eram separadas. O povo de Israel era santo, era separado. O sacerdócio era santo, era separado. Então, tudo que era santo era separado. Se o Senhor é santo, ele é separado. Ou seja, separado do mundo e do pecado. Os adolescentes são santos? São o quê? São separados. As crianças, você é santa? Por que você é santo? Ensina eles que ser santo é ser separado. Diferente. Diferente. Aí vocês podem trazer um exemplo. O adolescente, por exemplo, né? Por que ele é separado? Ele não frequenta uma boate, onde esses adolescentes frequentam. Eles não usam drogas. Então, traz um exemplo assim para eles, né? Que eles não ficam pra rua fora, né? Garra um, garra outro, que é diferenciado. São separados. Então, são separados. São santos. As crianças, vocês podem trazer exemplo, né? A questão do bullying. Você é separado, então você não vai praticar bullying com seu colega. Isso. A questão da obediência ao pai e à mãe, você é separado, então você vai obedecer sua mãe e seu pai. Então, essa questão da separação, né, do mundo, diferentes do mundo. Então, é isso, irmãos. Esperamos aí que tenha ajudado vocês, né, essa lição, a explicação do Gilmar e essa metodologia. E desejamos a todos aí uma ótima aula de terça-feira. Vamos tentar dar aí a melhor aula do mundo. E se vocês, lembrando uma coisa, tá? Vocês, a gente quando está na sala de aula lecionando, a aula tem 20, ou tem 15, ou tem 30, às vezes tem um momento que dá muita bagunça, eles fazem muita bagunça, chacoalha muito, a gente fica pensando, oh meu Deus, silêncio, silêncio, ei, silêncio, presta atenção, mas eles estão aprendendo, tá, irmão? Tá. Se você tiver num lugar que não tem a baguncinha deles, que não tem a conversa, eu quero falar, você não está no e-book, tá? Porque e não está no meio de criança. Não está no meio de criança, mas que eles estão aprendendo bastante, eles estão. Então, vamos ter paciência com eles, nós estamos formando aí a igreja, que se Jesus não arrebatar a igreja, que vai nos substituir. Essa é a nossa missão, tá? Verdade. Um grande abraço para todos aí, a paz do Senhor, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Está chegando já ao final, né? Daqui uns dias temos só 4 aulas. Formatura. Paz do Senhor, fiquem com Deus.